Glórias a Deus. Graça e paz, irmãos. Você que nos assiste nessa hora, você que acompanha a nossa live, a nossa transmissão, eu desejo a você uma noite abençoada, uma noite cheia da presença do nosso Deus. Amém? Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus no seu coração hoje. Mais perto. A palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos nos adaptando, em breve terão muitas surpresas em relação à nossa live, né? Nós estamos aperfeiçoando a nossa maneira de transmitir os nossos cultos, e o que eu peço a você é um pouco de paciência. Talvez o som às vezes não fica tão bom, com tanta qualidade como você gostaria, e porque é justamente isso, nós estamos no processo de adaptação. Daqui a pouco você não vai mais ouvir esses ruídos, esses barulhos externos, né? Hoje eu estive em Rio Preto e nós fizemos uma aquisição lá de alguns materiais a fim de nós oferecermos a você uma qualidade de som melhor, para que você seja ainda mais abençoado por Deus. Amém? Queridos, para você que nos acompanha, nos assiste, também o nosso membro, né, ovelha desse rebanho, eu quero ressaltar e lembrar você da importância dos dízimos e das ofertas. Eu sei que nós vivemos dias difíceis, desafiadores, né, dias que levam as pessoas ao medo, né, e muitas vezes elas retêm por conta do medo aquilo que pertence a Deus. A Bíblia diz: trazei os dízimos à casa do tesouro. Primeiro, Deus, Ele faz um pedido, e esse pedido é: tragam, não administrem aquilo que é meu, porque isso me pertence. Só que vocês vão trazer no lugar que tem, é a casa do tesouro. Ou seja, vocês participarão, porque eu darei a vocês o privilégio de participar da minha obra, porque eu não preciso de vocês, mas eu quero dar a vocês o privilégio de, na eternidade, poder dizer que vocês cooperaram com a minha obra e foram fiéis a mim. Queridos, o dízimo e a oferta é uma expressão de gratidão a Deus, é a demonstração de que nós compreendemos que tudo que temos, que tudo que possuímos pertence ao nosso Senhor. Então você que é dizimista, é ofertante dessa igreja, você que é membro dessa igreja, é dizimista, continue dizimando e ofertando, né? Há muitos compromissos a serem por nós sanados, e nós precisamos da sua fidelidade, né? Nós dependemos de Deus, mas precisamos de vocês. Então, que você não seja desconstruído nesses dias, e que esses dias não seja capaz de roubar de você a sua fidelidade, porque é nesse tempo em que Deus ele sonda o teu coração mais do que nunca no tocante à sua área financeira, e Ele prova você, porque é um momento de provação, e nesse momento é um momento de você expressar que o seu coração, que a sua dependência, que a sua confiança não está nas incertezas da riqueza, mas em Deus, que é soberano, fiel e tudo pode. Amém? Que Deus te abençoe. Pastor, como eu faço para entregar meu dízimo e minha oferta? Me chama no zap, me chama na nossa página, nos liga, nós temos uma conta, você pode fazer o depósito. Amém? É só fazer isso. Vamos para a palavra? Outra coisa, hoje nós completamos 2 anos de aniversário da igreja. 2 anos, é motivo de festa, de muita celebração. Contudo, nós não estamos reunidos, nós não estamos participando dos cultos públicos, e por isso, né, essa talvez falta de entusiasmo, não no sentido de nós completarmos os 2 anos, mas no sentido de talvez nós não termos a oportunidade de celebrar com todos os irmãos, e por isso nós adiamos isso para os próximos meses. Domingo próximo nós teríamos uma grande festa aqui no prédio da igreja, e talvez nós faremos isso para meados de maio, junho, quando nós entendermos que é o tempo. Tá bom, queridos? Hoje ainda nós vamos postar uma tela lá falando a respeito desses 2 anos de aniversário da igreja, que se completa no dia de hoje, e você pode compartilhar, tá bom? Para as mulheres que estão perguntando: pastora, nós teremos o nosso encontro, a nossa conferência das mulheres emocionalmente lindas? Sim, nós teremos o nosso encontro. No Face houve um equívoco, nós erramos a data.
ok? Nós vamos alterar lá a data, será em maio, vai ser num sábado, se até lá nós entendermos que nós já estamos liberados no tocante à aglomeração e tudo mais. Eu espero que isso cesse o quanto antes, irmãos. Estamos tomando alguns cuidados, né, obedecendo aos protocolos, mas eu espero que daqui 15, 20 dias isso já seja cessado e nós possamos voltar aos nossos cultos públicos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel. Eu quero meditar um pouco a respeito da vida desse jovem extraordinário e tem muito a nos ensinar. O livro do profeta Daniel, o capítulo é o número 1 e o tema da mensagem de hoje é: quem é você? Nós vamos iniciar uma série hoje chamada Identidade. Eu quero falar sobre isso nos próximos domingos, e hoje especificamente dentro dessa série Identidade, o tema da mensagem é: quem é você? Vamos para o texto, depois nós vamos orar e na sequência nós vamos pensar a respeito do que Daniel viveu, passou, né? Fazer uma prévia aqui, arranhar talvez a superfície e fazer as nossas aplicações práticas que nos darão oportunidade de muitas implicações. Vamos lá, o texto o capítulo é o número 1, o verso é o número 1 também. Nós vamos ler do verso 1 até o verso do número 8. Painel, abaixa só um pouquinho o fundo, tá bom, mas abaixa só um pouquinho. Diz assim a palavra de Deus, você está com ela aberta, Daniel, tá? Daniel, o livro, todo mundo tem dificuldade às vezes de encontrar, tanto Joséia, Amós, Jonas, todos os profetas do Velho Testamento que antecedem. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou, escute isso, nas suas mãos, nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus, e os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus. Aqui o Deus está em minúsculo, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Está falando aqui de Nabucodonosor. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, e que tivessem habilidades para viver no palácio, a fim de que fossem ensinados nas letras da língua caldeia. O rei lhes determinou a comida ou a ração do dia, conforme a sua tradução aí, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim, por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Eles precisavam ficar durante esses 3 anos recebendo essa preparação da parte dos babilônicos, porque eles entendiam que após os 3 anos eles estavam aptos para operarem a favor deles. E diz mais: entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Misael, Ananias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Belsazar, a Ananias deu o nome de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho do rei, nem com sua bebida, nem com a sua comida. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus, no 9, deu a Daniel graça e misericórdia, e diante do chefe dos eunucos. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar por essa noite, te engrandecer. Eu clamo para que tu fales ao nosso coração essa hora. Espírito Santo, conceda-nos a tua palavra. Deus, que ela cumpra o propósito para o qual ela será lançada. Que ela, ó Deus, gere vida no nosso coração, transformação dentro de nós.
Eu clamo para que Tu abras os olhos do nosso entendimento, para que as amarras espirituais se quebrem, para que toda treva seja dissipada pela luz que é a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, consola, edifica, exorta, fala conosco de uma maneira toda especial. Somos do Senhor, pertencemos a Ti, somos ovelhas do Teu rebanho. Ó Deus, para a glória do Teu santo nome, guia-nos em meio às trevas nas quais estamos inseridos, porque a Tua palavra diz que o mundo jaz do maligno. Ó Deus, o mundo está em trevas, mas nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Para a glória do Teu nome, encha-nos da Tua presença. Ó Deus, encoraja-nos esses dias, coloca a Tua palavra em nossos lábios, e assim como Daniel, que nós não nos contaminemos, ó Deus, com as iguarias desse mundo, com as propostas, com os manjares, com as ofertas, mas que nós permaneçamos irrepreensíveis, como filho de Deus, indesculpáveis, diante de uma geração perversa e corrupta, a fim de que nós, ó Deus, como luzeiros do mundo, possamos iluminar os caminhos nos quais iremos trilhar. Que a Tua palavra esteja em nossos lábios, que a Tua profecia esteja sobre nós, e que o Senhor nos use de maneira toda especial, na autoridade e no poder do Teu Espírito Santo. Fala com a Tua igreja essa noite, para a glória do Teu santo nome. Restaura a identidade daqueles que estão perdidos, que se perderam, ou que estão andando de maneira trôpega, para o louvor da Tua glória. Firma os passos dos meus irmãos, é o que eu te peço no nome de Jesus. Queridos, a série Identidade, o tema da mensagem de hoje é: quem é você? E talvez essa seria uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Talvez é uma das perguntas mais difíceis, porque quando nós estamos diante de uma pergunta como essa, nos vem muitas respostas à mente, e há certamente uma grande confusão do que responder e como responder. E isso se dá porque muitas vezes sofremos mudanças externas, escute isso, que implicam em alterações internas de natureza moral, ética, humor, personalidade, etc. Ou seja, as mudanças externas, elas causam alterações que implicam em grandes mudanças interiores, de natureza de toda sorte, a ética, a moral, a personalidade, o humor. E por conta dessas realidades é comum haver uma oscilação, uma vez que as mudanças externas mudam aquilo que é interno. Está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui? E por conta dessas alterações externas afetarem o meu interior, eu vivo muitas vezes uma espécie de oscilação, inconstância, por que não dizer uma falta de firmeza e de conduta nas minhas convicções. E isso se dá em detrimento desses golpes que são diversos, que eu passo pela vida. Então muitas vezes eu sou golpeado pela vida de maneira externa, e esses golpes, em detrimento deles, há uma mudança interna que se dá, desculpa a minha insistência, para que isso fique fixado na tua mente. Isso faz com que interiormente eu mude, eu altere, eu vivo uma espécie de oscilação, de inconstância, muitas vezes até uma falta de firmeza na minha conduta, nas minhas convicções, muitas vezes nas mais íntimas convicções, por conta dessas mudanças. E isso traz inúmeras implicações ruins. E uma delas, no caso da vida cristã, talvez seja o testemunho e a missão. Porque uma vez que as mudanças externas têm poder de mudar aquilo que é interno, eu vivo oscilações, eu vivo uma inconstância de firmeza nas minhas condutas morais, éticas, nas minhas convicções, que talvez deviam ser inabaláveis, e elas são abaladas na medida de que em detrimento desses golpes, eu sofro
mudanças interiores. Dito isso, eu acabei de ler um texto de um moço, um menino, um jovem, que diz a história que talvez tinha aproximadamente os seus 16 anos. O profeta chamado Daniel. E o contexto da história de Daniel é muito interessante, porque traz a nós ensinamentos práticos e que são muito pertinentes para esses dias, e que nos dão a oportunidade de fazer muitas aplicações significativas para a minha e para a sua vida espiritual. Daniel ele era da tribo de Judá, ele estava em Judá, só que acontece que o povo, só para você entender, eu quero colocar um plano de fundo muito rápido aqui para você só entender o que estava acontecendo. O povo é entregue nas mãos do inimigo. Por quê? Porque assim como nos dias de Gideão, no livro dos Juízes do capítulo 6, a Bíblia vai dizer que o povo foi entregue nas mãos dos midianitas, dado o fato de que esse povo havia traído Deus, abandonado a Deus. Eles passaram a viverem a vida como se Deus já não existisse mais, e por conta disso, Deus agora disciplina eles através da mão do próprio inimigo deles. Eu vou falar de novo. Deus agora vai disciplinar o teu povo, porque Hebreus 12:6 vai dizer que Deus disciplina os filhos que amam, porque aqueles que não têm a disciplina de Deus não são filhos, são bastardos. E Deus, porque amava Israel, Deus decide agora discipliná-los, e Deus vai usar o próprio inimigo para disciplinar Israel. Deus vai usar Nabucodonosor como se fosse um servo dele, como se fosse uma ferramenta na tua mão. E nesses dias havia a primeira leva de Israel, das 10 tribos, que era a tribo do norte, haviam já sido levadas pelos babilônicos, e agora a segunda remessa também é levada. Aí Israel é destruído, os hebreus são conduzidos como prisioneiros, como escravos, e junto com alguns prisioneiros estava Daniel e os seus 3 amigos. E o destaque aqui, eu quero trazer para a vida de Daniel. Daniel era jovem, ele agora é conduzido do seu país, ele é retirado das mãos da sua família, do ambiente familiar, e agora ele é conduzido a um contexto desconhecido. Daniel agora é conduzido à Babilônia, é colocado para ser administrada a sua vida pelos adversários e inimigos do teu povo. Esse é o contexto em que Daniel está. Daniel é levado cativo, prisioneiro, e agora eu aprendo aqui algumas coisas muito lindas e ricas que Daniel pode nos ensinar. E a primeira coisa que eu quero aqui pensar com vocês é a respeito dos desafios de Daniel. Entenda que Daniel é levado como um prisioneiro, ele estava cativo, talvez se sentindo sozinho, solitário, porque aqueles que ele amava não estavam ao lado dele. Um momento delicado da tua vida. Não obstante a isso, vale destacar que ele havia perdido a sua liberdade, porque uma vez que você está nas mãos do seu inimigo, o seu inimigo que dita as regras, ele que determina o que você pode e o que você não pode. Ele tem sobre você o poder de te dar a vida ou te dar a morte. Era a vida de Daniel, era a história de Daniel. Só que o que eu aprendo com Daniel é lindo, é rico, porque Daniel tinha todos esses desafios. O primeiro desafio é que ele foi levado como um prisioneiro, e olha que interessante isso, queridos. Ele sabia certamente que a sua prisão era uma missão. Daniel tinha consciência plena. Por que eu digo isso? Porque o texto me dá inferência, o texto faz inferência para isso. Daniel sabia que aquela prisão, que aquele momento, escuta, o momento, aquilo não era a vida de Daniel, aquilo não era o fim, aquilo era apenas um período, um processo. Ele sabia que aquele momento era um momento de prisão, sim,
Era um momento de adversidade, sim, mas sobretudo, porque conhecia o Deus dos hebreus, ele sabia que por trás daquela realidade difícil, havia uma missão. Vou falar de novo, por trás daquela realidade difícil, Daniel sabe que há uma missão, ou seja, as cadeias de Daniel não representam o fim, mas sim um projeto de Deus. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Por trás de todo aquele sofrimento que Daniel estava vivendo, porque ele era gente, ele era homem, ele foi afetado nas suas emoções. O mundo externo mexeu com o interior daquele moço. Contudo, o sofrimento que Daniel sentia dentro, ele sabia que era produto de uma missão fora. Eu vou falar de novo. Daniel sabia que o sofrimento que habitava dentro era produto de uma missão que estava fora. Você está entendendo aqui a beleza e a grandeza da mente, da maneira como esse menino, esse jovem se portou diante de uma situação que aparentemente era calamitosa? Ele sabia exatamente que aquele sofrimento era produto de uma missão, de um propósito de Deus. Pastor, tem Bíblia para isso? Tem. Filipenses, o capítulo de número 1, o verso de número 12, 13 e 14, Paulo, o apóstolo, vai viver a mesma experiência. Olha que lindo isso. Filipenses capítulo de número 1, o verso de número 12, 13 e 14, deixa eu ler na minha Bíblia aqui para a gente ganhar tempo. Olha o que diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Ele está falando da prisão dele. Ele sabia que aquela prisão que ele estava era um propósito de Deus, para que a missão na qual Deus havia colocado nas suas mãos fosse realizada. Aí Paulo está tentando fazer com que a igreja fosse sabedora disso, cônscia disso. E no 13 ele vai dizer assim, ó: de maneira que as minhas cadeias, ele estava falando literalmente, que é literal, as minhas cadeias, as minhas algemas em Cristo se tornaram conhecidas, olha isso, de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Vamos para Filipenses capítulo 4, para você entender o que eu quero dizer aqui, verso de número 21, queridos, observa, Paulo, assim como Daniel, estava vivendo em uma prisão, ele foi cerceado dos direitos de ir e vir, de maneira desonesta, porque esse homem não havia cometido crime algum, assim como Daniel. Só que Deus tinha um propósito para tudo aquilo que estava acontecendo, e Paulo, cheio do Espírito Santo, compreendia essas realidades, e agora ele estava enviando essa carta aos irmãos de Filipos, para que esses irmãos fossem cônscios dessa realidade que Paulo já sabia. E aí ele vai dizer que as cadeias, as algemas dele foi conhecida por toda a pretoriana. Só que no capítulo 4 do verso de número 21, olha o que diz a Bíblia Sagrada: saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saudam, todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Olha o que diz o texto. Paulo agora está mandando uma saudação aos da casa de César. Quem era César? O imperador. Ele estava falando com os guardas, ou seja, Paulo, depois que passou na prisão, deixou lá o perfume de Cristo, cumpriu lá uma missão, ou seja, aquilo que parecia ser um problema, foi uma solução que Deus encontrou para pegar o evangelho para os soldados que estavam na prisão, ou seja, os carcereiros que estavam rodeando Paulo, foram transformados pelo poder do evangelho, através das cadeias de Paulo, ou seja, aquilo que Paulo estava vivendo, não era ruim, era algo muito bom, porque o próprio Deus fez com que ele vivesse aquelas realidades a fim dele viver a sua missão. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? É exatamente a realidade que Daniel estava vivendo, e esse era um dos grandes desafios de Daniel.
e ele entendeu que essa prisão era uma oportunidade, assim como Paulo. Um outro desafio de Daniel, ele é conduzido sozinho, já disse isso, para outro país, junto com alguns amigos que faziam parte da tribo de Judá, que o texto não nos dá garantia de que eram amigos íntimos ou parentes de Daniel, mas a verdade é que Daniel transita sozinho na Babilônia. A história de Daniel é solo. Ele estava só, sem pai, sem mãe, sem os irmãos, sem ninguém. Ou seja, Daniel sai de Judá e agora se vê em Babilônia. Uma mudança radical. Sabe o que aconteceu aqui? Tudo mudou na vida de Daniel, tudo. Sabe mudança radical? Vida de perna pro ar. Você já deve ter vivido isso. Daniel viveu exatamente essa realidade. Ele dormiu num país e acordou no outro, sem ninguém ao seu lado, como um prisioneiro. Tudo muda, mas sabe o que eu acho lindo? Daniel não muda. Eu vou falar de novo, tudo mudou, só Daniel que não. Sabe por quê, irmãos? Porque algumas mudanças não podem nos mudar. Por que tem mudança que te muda? Por que tem coisas externas que acontecem, muda aquilo que é interior, as suas convicções, as suas certezas em Deus, a sua fé? Por quê? Eu estou falando com alguém aqui que já esteve na presença de Deus de maneira gloriosa, já experimentou muita coisa em Deus, e hoje vive aquém da fé, está distante de tudo aquilo que experimentou, porque as mudanças da vida te mudaram. Elas foram poderosas a ponto de mudar você, e não você ser poderoso em Deus a ponto de mudar as realidades das quais você estava. E com Daniel foi diferente. Observa que Daniel está na Babilônia, a língua era caldeia, ou seja, irmãos, a cultura era pagã. Ele recebe um nome pagão. Lembra quando Daniel chega, a primeira coisa que eles fazem, muda o nome dele. Aqui não é Daniel não, porque o El no final de Daniel é o sufixo de Deus, Elohim, El Shaddai. Não, até o nome nós vamos mudar. Por quê? Porque o diabo, o desejo dele é desconstruir tudo o que Deus está construindo na tua vida, até os detalhes que você às vezes não considera. Está entendendo o que eu estou falando? Daniel pisou o pé na Babilônia, eles disseram, muda o nome, porque senão toda vez que eu chamar ele de Daniel, ele vai lembrar, ele vai lembrar de Judá, ele vai lembrar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Não chama ele de Daniel não, chama ele de Belsazar. Você lembra de José quando foi para o Egito? A primeira coisa que eles fazem é mudar o nome de José. Quando ele senta no trono, eles tiram o nome de José e colocam o nome de Zafanate Paneia. Troca a roupa de José, coloca uma roupa de egípcio. José agora não fala mais a língua, José agora vira poliglota, ele fala a língua egípcia. Você lembra que no verso, no capítulo de número 48, 49, 50, ele vai falar com os súditos dele, os irmãos não entendem a língua dele. Por quê? Porque ele também falava a língua egípcia. Está entendendo o que eu estou falando? Tudo mudou no contexto da vida de Daniel. A cultura era pagã, ele recebe o nome pagão, ele é tratado como um pagão. Ele é tratado como um pagão. Lá ele não era tratado como um servo do Deus Altíssimo, ele era tratado como um pagão. Só que sabe o que eu acho lindo? Mudaram o nome de Daniel, mudaram a roupa de Daniel, mudaram o país de Daniel, só não conseguiram invadir o coração de Daniel. Eu vou falar de novo, mudou tudo de Daniel, eles só não conseguiram tocar no coração de Daniel. Sabe por quê? Porque o coração de Daniel tinha dono. O coração de Daniel pertencia ao Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deixa eu perguntar, quem que é você? Quem é você? Quem é você? Que o mundo quer mudar teu nome, mudar tua roupa, mudar tua conduta, mudar sua moral, sua ética, seus valores. Quem é você? Você precisa fazer essa pergunta hoje para você. Aleluia. Tem gente que abandona a fidelidade em Deus quando as coisas dão errado, quando as coisas são contrárias, quando nós estamos mergulhados em dias difíceis, em adversidade.
Daniel viveu talvez um dos dias mais difíceis da vida dele, contudo, a fidelidade de Daniel a Deus não mudou. Eles não conseguiram tocar na fidelidade, no amor de Daniel a Deus. Irmãos, tiraram Daniel da igreja. Ai, pastor, me arrancaram da igreja. Pastor, eu estou sentindo uma falta. Eu também estou sentindo falta da igreja. Mas Deus não chamou. Você não é a igreja que você vai, você é a igreja que você é. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não sou a igreja que eu vou, eu sou a igreja que eu sou. A igreja sou eu. Nós nos reunimos no culto público, nós somos membros do mesmo corpo, porque a comunhão agrada ao coração de Deus. Por isso que Ele se manifesta em uma trindade, mostrando a unidade, a comunhão que há nos céus. E Ele quer que nós vivamos essa mesma realidade aqui. Contudo, nós precisamos saber qual é a nossa identidade em Deus, porque é isso que vai fazer toda a diferença nos dias da calamidade, nos dias dos desafios, nos dias maus. Fortalecei-vos no Senhor na força do teu poder, usar todas as armaduras para resistir aos dias maus, é o que diz a Bíblia. Tiraram Daniel da igreja, mas a igreja não tiraram de Daniel, porque ele era a igreja. A igreja não é que eu vou, é que eu sou. Tiraram o culto dele, mas não ele do culto. Tiraram você do culto, não tiraram esses dias? A Babilônia não arrancou você do culto? Arrancou, mas você não pode sair dele, porque o culto está dentro de você, a Deus. O culto está dentro de mim, a Deus. Queridos, Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel. E quando eu não me deixo corromper pela Babilônia, a Babilônia se dobra ao Deus que eu sirvo. Sabia disso? Foi assim com José no Egito, foi assim com Moisés no Egito, foi assim com Daniel em Babilônia, foi assim com Cristo, e é assim conosco, é assim na sua casa, é assim nos ambientes onde você está. Quando você não se curva, quando você não se dobra, quando você não é roubado nas suas convicções, os problemas externos não têm poder para minar as suas convicções internas. Deus te dá a capacidade de transformar os ambientes, porque eu sou o influencer de Deus. Está entendendo aqui? Que hoje é a moda, os influencers digitais, né? Isso fala. Se não foi quase, é isso aí. Então Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não tinha entrado em Daniel. E olha um texto lindo da Bíblia Sagrada de João, capítulo 17, 15. A oração sacerdotal, Jesus olhando para os seus discípulos e pedindo ao Pai para que guardassem os seus discípulos. E olha o que ele diz: Pai, eu oro não para que tire-os do mundo, mas para que livre-os do mal. Ou seja, nós precisamos estar em Babilônia. Por quê? Porque Babilônia precisa de mim, porque ela é treva e eu sou luz. Tem gente que quer ficar o dia inteiro na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vem aqui, se abastece, recebe de Deus, para você ser igreja fora daqui, para você manifestar a igreja que você é, não para falar somente da igreja que você vai. Está entendendo? É o que Daniel fez. Talvez um dos maiores evangelistas da Bíblia, o profeta Daniel. Queridos, é lindo isso. Mesmo sem igreja, sem pastor, sem louvor, ele não deixou de ser quem era. Quem é você? Quem é você? Será que esses dias o diabo está conseguindo roubar de você a sua fé, minar de você as convicções? Será que esses dias ele está tendo essa capacidade? Porque mesmo Daniel, sem todas essas coisas, ele não deixou de ser o menino de Deus, o garoto de Deus, o jovem de Deus. E tem pessoas que quando elas saem desse ambiente, elas deixam de ser quem são, porque as coisas externas têm capacidade de mudar aquilo que é interior. Que nesses dias o Espírito Santo te dê convicção de fé, que nesses dias o Espírito Santo lhe dê firmeza, que você continue quem você é no coração de Deus. Sabe esses dias de Babilônia que você está vivendo, aprisionado dentro de casa, aprisionada dentro de casa? Deus está falando, é para você se levantar como Daniel dentro da tua casa, dentro da tua parentela, no meio da tua família. É para você expressar a fé que você tem no íntimo com Deus, em público junto com seus irmãos. Para aqueles que ainda não me conhecem,
Esses foram os desafios de Daniel. E qual é a superação de Daniel? O verso número 3 vai falar a respeito disso. Daniel é conduzido para a Babilônia, mas ele não é colocado em qualquer lugar. Ele é convidado para ficar no palácio. Porque muitas vezes o diabo, para roubar, furtar, porque é um dos tripés do seu ministério, é roubar. Ele vai tentar nos persuadir, nos iludir, fazendo propostas indecentes. E a primeira coisa que eu aprendo com Daniel a respeito das suas superações foi que Daniel estava dentro de um palácio, com roupas reais, recebeu um nome dado por um dos líderes de Nabucodonosor, o maior império daquele tempo, daquela época. Você imagina você hoje na Casa Branca, recebendo honrarias, sendo promovido, sendo separado para uma promoção, Donald Trump chamando lá o Mike Pence, você está acompanhando aí todas as notícias, você sabe quem é, e dizendo, dá um nome para ele, e aí você recebe um nome americanizado, você fala, ô meu, não é que Babilônia não é tão ruim assim não, hein velho, tá ficando bom o negócio aqui, hein? E eles dizem, ó, você vai ficar no palácio conosco, você vai receber honras conosco. Sabe o que eu acho lindo? Que o palácio não iludiu Daniel. E tem gente que precisa de tão pouco para ser iludido, porque falta identidade, falta saber quem é, falta lembrar-se do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ei, esses dias são dias de oportunidade, são dias em que nós podemos aproveitar essa missão que foi nos dada para atrair a nossa família aos pés da cruz. Hoje você tem a oportunidade de fazer culto na tua casa, de pregar o evangelho para os teus filhos, porque não te falta tempo. Quando não tinha tempo, a desculpa era, ô pastor, estou sem tempo, velho, correria, eu não consigo, pastor, é correria, pastor, eu acordo, olha pastor, e ainda se achava, olha pastor, eu vou dormir 2 horas da manhã, eu acordo às 5 da manhã, é faculdade, é trabalho, é isso, é aquilo, pastor, eu não consigo nem orar, e hoje? Qual que é a desculpa? Não tem desculpa. Hoje você tem tempo de sobra, você tem tempo até demais, hoje você fica até irritado dentro de casa, é ou não é? Agora é a oportunidade que você tem. Deus decidiu nos dar essa missão de evangelizar os discípulos mais importantes da nossa caminhada. Sabe quem são? Os nossos filhos, a nossa esposa. Volta. Quem é você? Quem que é você, meu irmão? Você precisa aprender, e eu preciso aprender com Daniel essas realidades que nós temos como oportunidade de inseri-las em nosso dia. Daniel não foi iludido no palácio. Lembra que eles vêm para os seus moços e oferecem a eles uma ração, uma comida, um manjar. Imagina, era algo maravilhoso, só que aquilo era consagrado. A cultura babilônica se dava nesse contexto. As comidas eram consagradas, porque eles tinham ideias a respeito disso. E o que hoje é consagrado? Muita coisa, as músicas, as roupas. Que música que você está ouvindo na tua casa hoje? Seus filhos estão ficando mais crente ou mais mundano depois que você ficou dentro da tua casa? Porque tem pai que depois que ele ficou esses dias dentro de casa, os filhos mundanizaram. Quais são as músicas que os seus filhos sabem cantar? Quais são as letras que os seus filhos têm na mente? São os cantores do mundo? Os influencers desse mundo? Quais são os tipos de programa que você assiste com os teus filhos? Essa semana, qual foi o dia que você colocou uma palavra de Deus para eles ouvirem? Qual foi o dia que você abriu a Bíblia dentro da tua casa para expressar a fé que você tem durante todos esses anos? Porque você não sai dentro da igreja. Ser igreja não é vir na igreja. Vir na igreja até os demônios vêm, sabia disso? Por isso que a gente expulsa eles daqui. É duro, está tenso hoje pregar, mas eu preciso falar isso para você, porque talvez você está brincando de ser igreja, e naquele dia a ira de Deus vai ser derramada sobre você, com justiça, e não vai ter mais tempo para você se arrepender. Quem é você? Daniel sabia que aquilo era consagrado, aos olhos poderia ser muito bom, mas ele decidiu não se contaminar.
Quantas coisas hoje nesse mundo é consagrada, a cultura babilônica cria que uma vez que a comida fosse consagrada, deixava-os mais fortes e sábios. E sabe o que Daniel fez? Ele decidiu confiar em Deus, porque lembra que eles iam dar a ração que era dada ao rei, o vinho do rei, porque eles entendiam que tudo aquilo dado a eles durante 3 anos ia fazer com que esses homens se transformassem em homens mais fortes, sábios, porque aquela comida era consagrada aos deuses pagãos. E Daniel corria um risco, pensa comigo, Daniel corria um risco, qual? Em não comer a mesma comida que eles comiam, com a proposta de não ficar forte e sábio. E Daniel talvez pensou: eu vou continuar confiando no Deus que eu conheço. Quantas vezes a nossa fé é posta em xeque, quantas vezes propostas nos vêm na nossa direção, e nós temos que decidir dizer sim ou não, e quanta gente sucumbe, porque deixa de confiar em Deus, confia na força do braço, confia no governo, confia em homens, confia no dinheiro, confia em tudo. Deus é a última coisa que eles confiam. Mas Daniel, diante de uma situação contraditória, adversa, ele decidiu confiar em Deus, e não se contaminou, é o que diz o texto. E Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Irmãos, Daniel tem os seus desafios e consegue superar todos eles. Daniel também, não obstante a isso, Daniel não tem só os seus desafios, Daniel agora consegue coisas lindas que são as suas superações. E porque Daniel consegue superar os desafios, Deus agora decide honrá-lo. Se você lê o texto, o capítulo de número 2, você conhece a história. Daniel na cova dos leões, e ele foi enviado para a cova dos leões, porque eles fizeram um decreto, e direcionaram esse decreto contra Daniel, porque Daniel era a diferença em Babilônia. Daniel era a luz de Deus que brilhava em Babilônia. E todas as vezes que nós nos levantamos a fim de se opor ao sistema, a fim de se opor ao diabo, a fim de se opor às investidas de Satanás, às suas ideias, às suas ideologias, os seus argumentos, normalmente nós recebemos oposição ferrenha, e é o que Daniel recebeu, oposições terríveis. Mas sabe o que ele fez? Ele permaneceu fiel, e porque ele honrou a Deus na sua fidelidade, Deus honrou a Daniel. Você conhece a história, e sabe que no final das contas, Deus vai fazer com que toda a Babilônia se curve diante do Deus de Daniel, dado o livramento extraordinário que Deus permitiu que Daniel vivesse. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando eu obedeço a Deus, Deus honra os meus passos. Está entendendo? Querido, honra a Deus. Irmãos, honre a Deus. Decida no seu coração hoje servir a Deus. Lembra de Josué capítulo de número 24? O povo estava se desviando novamente, o povo estava se dobrando novamente para os deuses estranhos. Josué se levanta e diz: vocês decidam hoje qual Deus que vocês irão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe que Josué estava dando um recado? Eu não quero saber se a convicção de vocês não está alicerçada em uma certeza, a minha está. O mundo externo não tem capacidade de mudar aquilo que internamente eu tenho como convicção. Está entendendo? Que você hoje decida servir a Deus e dizer ao diabo, aos seus demônios: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está assistindo live aí de banda, está assistindo um monte de cantor mundano, está ouvindo conselhos mundanos. Eu sei que eu estou falando,
Eu sei que eu estou falando, vai voltar para a igreja mais mundanizado. Ou seja, Deus colocou você na Babilônia para fazer uma missão, e sabe quem fez a missão? Foi a Babilônia em você. Vai voltar para cá e nós vamos ter que tirar um monte de sujeira. Por quê? Porque a Babilônia te evangelizou, a Babilônia te convenceu, a Babilônia roubou de você a tua fé, a tua convicção. Mas eu, como profeta, quero dizer para você hoje: põe de pé, se levanta, coloca a mão nesse manjar, joga fora, decida hoje confiantemente servir a Deus. Aleluia, aleluia. Deus honra a Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel honra a Deus. Esses dias você decida honrar a Deus. Está tenso, que a palavra dura hoje, mas necessária. Que você faça o bom uso do seu tempo, que nesses dias de reclusão você decida servir a Deus, e que toda a sua família veja em você uma fonte de inspiração, para que eles recebam de você uma porção de Cristo e sejam, através de você, transformados pela palavra de Deus. Eu quero orar pela tua vida hoje. Eu quero orar nesse momento pela tua casa, pela tua família. Você que está em casa agora, aí com a tua família reunida, abraça os teus filhos, abraça a tua esposa. É isso, faça isso. Vamos orar junto como família, para que você pode vir o louvor aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Ei, no meio dessa Babilônia, Deus quer te levantar como Daniel. Deus quer te levantar como um homem ou uma mulher de Deus, que vai mudar as realidades nas quais você está inserido e inserida. Que o Espírito Santo de Deus hoje te convença do pecado, da justiça, do juízo, e atraia-o à presença dEle. Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela oportunidade, por esse tempo na tua presença, clamar ao teu Espírito que o Senhor, ó Deus, visite cada família agora, cada lar, cada casa, abençoa teu povo, coloca de pé o teu povo, que toda investida do diabo caia por terra, sejam frustrados todos os planos de Satanás. Deus, que a bênção do Senhor invada cada lar, cada residência, ó Deus, as confusões que estão acontecendo agora, as discussões intermináveis, a tristeza que talvez está invadindo o coração desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que me assiste agora, em nome de Jesus, visita, cai por terra, traga alegria, traga paz, traga esperança, para que eles vivam os melhores dias de suas vidas na tua presença, e experimente nesses dias comum, ó Deus, aleluias, experiências profundas que eles jamais viveram, que toda casa, toda família se curve, se prostre diante da tua presença. Eu os abençoo em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Chance com essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem seja a última vez.
Deus, perdoa-nos pelos erros e pecados.